A paz do Senhor Jesus, amados. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, que diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Somente até aqui, por enquanto, irmãos. Nesse capítulo de Marcos, versículo 34, Jesus ele vai falando aqui, acerca da renúncia. Jesus ele vai nos trazendo sobre a renúncia. Aqui vai dizer, que no versículo 34 ele chamou a multidão e os discípulos e deu esse ensinamento. Qual é o ensinamento? Que se alguém quiser seguir a Cristo, aquele que deseja seguir a Jesus deve negar a si próprio e viver para Cristo. Quando Jesus fala aqui no versículo 35, pois quem deseja salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. E o que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? Bom, existem muitas pessoas, meus irmãos, que perdem a salvação, que perdem a vida com Cristo por excessos, tentando ganhar a própria vida. Por exemplo, quando uma pessoa está num anseio muito grande, de ganhar a própria vida, de ganhar algo na vida dela, de alcançar algo material, terreno na vida dela, muitas vezes a tendência é se esquecer e deixar Jesus de lado, porque a pessoa passa a se dedicar muito mais tempo, passa a ter muito mais empenho naquilo que ela deseja alcançar, e deixa as coisas de Deus um pouco parado, um pouco de lado. Então, por isso que Jesus diz aqui no versículo 35, quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, que a renúncia não inclui somente negar a si mesmo e seguir a Ele, mas também inclui, considerar as coisas de Deus superiores aos nossos assuntos, considerar tudo aquilo referente a Deus superior e acima dos nossos assuntos, Por isso que no Evangelho de Mateus vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer que é o quê? Não exige só a renúncia de abrir mão, daquilo que você fazia no passado. Não. Inclui também colocar o reino de Deus, colocar o Evangelho de Deus, colocar as coisas de Jesus como prioridade na nossa vida, tá? E é por isso que está escrito lá no Evangelho de Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui no versículo 35 de Marcos capítulo 8, ele significa isso. Significa que quem quer seguir Jesus, quem quer servir Jesus, quem quer professar a fé cristã, viver a fé cristã com Jesus, ela deve negar a si mesma, e viver para Cristo. Viver para Cristo de qual forma? Considerando o reino de Deus, considerando a vontade de Deus, considerando os assuntos de Deus superiores, que significa o quê? Mais importante que os seus próprios assuntos, tá? Irmãos, isso não significa, eu não estou falando para você parar de trabalhar, para você parar de estudar, para você parar de realizar as suas atividades no seu dia, os seus compromissos, as suas responsabilidades no seu dia. Eu estou falando aqui sobre prioridades, sobre organizar a vida com Cristo de uma forma que o reino de Deus e o Evangelho de Deus seja prioridade na nossa vida. Prioridade é tudo aquilo que vem primeiro. Prioridade é aquilo que é mais importante para nós. Ou seja, o que é mais importante para nós? Será que o trabalho tem sido mais importante que Deus?
né? Será que um relacionamento tem sido mais importante que Deus? Será que um cargo, né, uma promoção no trabalho tem sido mais importante que Deus? Né? Será que conseguir um carro tem sido mais importante que Deus? O que tem roubado Deus do lugar de prioridade na nossa vida? Nós devemos, irmãos, fazer essa pergunta. Nós devemos o tempo todo nos analisar, tá? Nós devemos fazer essa autoanálise. Será que o reino de Deus tem sido prioridade na nossa vida? Será que a gente está cumprindo aquilo lá que Jesus disse em Mateus? Buscar em primeiro lugar, ou seja, faça do reino de Deus a sua prioridade. Será que a gente tem feito do reino de Deus a nossa prioridade? Ou será que tudo tem sido prioridade, tudo tem sido mais importante, menos buscar a Deus, menos ler a palavra de Deus, menos saber mais de Deus, menos o reino de Deus? Será que trabalhar tem sido muito mais importante, né? Será que tudo ao seu redor tem sido mais importante, mais urgente, né? Mais preciso fazer isso para ontem do que o reino de Deus? Devemos ter esse questionamento, devemos ter esse pensamento, esse ponderamento, irmãos, tá bom? E em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 33, Jesus ele vai dizer assim, Lucas 14, versículo 33. Evangelho de Lucas 14, versículo 33, que diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está querendo dizer aqui, né? Jesus ele fala essa frase depois de dar um exemplo, né? Depois de explicar sobre uma situação de que um rei calcularia o quanto seria necessário de soldados levar, né, para uma batalha, ou se ele enviaria uma comitiva para fazer um acordo de paz. Jesus ele vinha explicando aqui, antes de falar essa frase, sobre calcular, né? Sobre você calcular o preço daquilo que você vai realizar antes, que você vai executar antes. E logo aqui no versículo 33 ele fala: qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser o meu discípulo. Ou seja, isso significa que a renúncia de tudo aquilo que se possui, né? A renúncia de tudo, ela é o preço necessário para se tornar discípulo de Jesus. Qual é a diferença de discípulo e aquele que crê? Discípulo, meus irmãos, discípulo de Cristo o discípulo ele é o quê? Ele é um aluno que tem o seu mestre, que ele tem o empenho de executar com perfeição tudo aquilo que o mestre o ensinou, de reproduzir aquilo, de fazer frutificar aquilo que ele aprendeu com o mestre dele, né? Então, o discípulo de Cristo, né? Aquele que quer se tornar discípulo, ou seja, aquele que quer aprender com Jesus para executar da mesma forma, para ser imitador de Cristo em suas obras, né? Curando, libertando, levando o evangelho, executando o ministério na terra. Todo aquele que quer ser discípulo, saiba e fique ciente que o preço necessário para se tornar discípulo de Jesus é a renúncia de tudo aquilo que você tem. A renúncia, né? Abrir mão, negar tudo aquilo que você tem, né? No versículo 25 de Lucas 14, Jesus ele vai começar dizendo o seguinte: se alguém vem até mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, para se tornar um discípulo de Cristo Jesus, para se tornar um aluno que vai executar, que vai reproduzir, que vai fazer frutificar tudo aquilo que o Mestre Jesus fez e faz até hoje, não é possível que a pessoa ame mais a sua própria vida,
né? Um discípulo, ele não pode amar mais a própria vida do que a Jesus. Um discípulo de Cristo não pode amar mais. Irmãos, isso é bíblico. Tem gente que não aceita. Tem gente que acha um absurdo. Como é que eu vou amar mais a Deus do que meus filhos? Meus filhos saíram da minha barriga. Irmãos, é a verdade da palavra de Deus. Quem quer ser discípulo precisa pagar o preço da renúncia. Deus não divide o lugar no coração com pessoas ou com coisas. Jesus, ele está falando aqui, qualquer um que ama mais seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até mesmo a sua própria vida do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Por quê? Porque o discípulo, ele tem que ter um desprendimento tão grande das coisas terrenas, ele tem que ter um desprendimento tão grande da própria vida que ele precisa ser capaz de, se necessário for, morrer pelo seu mestre. E Jesus, ele sabe disso, é por isso que ele vem nos dizendo na palavra dele, né? Se você quer ser o meu discípulo, você precisa me amar acima de tudo. Se você quer ser o meu discípulo, você precisa me amar ao ponto de se entregar por mim, de se entregar pelo meu nome, de não negar o meu nome, mesmo que isso te cause a perda da sua vida. Se necessário for, né? Aqui Jesus vai falando, se necessário for a tua mulher te abandonar, porque você me ama, que ela te abandone. Mas se você amar a sua mulher mais do que a mim, então você não pode ser o meu discípulo, porque ser discípulo de Jesus exige um desprendimento de tudo aquilo que está ao nosso redor. Ser discípulo de Jesus exige um desprendimento de bens, de filhos, de mulher, de homem, da nossa própria vida. A nossa própria vida, irmãos, não pode ser mais valiosa do que Cristo. A nossa própria vida não pode ser mais importante do que Cristo. Cristo deve vir primeiro. O reino de Deus deve vir primeiro. E nós devemos ter a consciência e a maturidade para aceitar e viver isso. O evangelho é isso, irmãos. Irmãos, infelizmente nós vivemos numa era, meus amados, que a gente está escutando muito ser pregado o evangelho do eu vou te dar, você vai receber, Deus vai fazer, não sei o que. A gente está vivendo uma era em que o evangelho que está sendo pregado, né, é o evangelho do Deus vai te dar, Deus vai te levantar, Deus vai te soprar, Deus vai te prosperar, Deus vai te enriquecer. E esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é: se você quer ser o meu discípulo, você deve me amar mais do que a tua própria vida. Agora, se você ama tanto a tua vida a ponto de não entregá-la por mim, você não pode ser meu discípulo, tá? É claro que Deus tem poder para fazer, Deus tem poder para operar, Deus tem poder para enriquecer, Deus tem poder para levantar, para soprar, mas o evangelho não é isso, irmãos. Evangelho não é fonte de lucro. Eu vou repetir. O evangelho não é fonte de lucro. Você quer uma fonte de lucro? Vai trabalhar. O evangelho não é uma fonte de lucro. Você quer enriquecer? Você quer prosperar? Vá trabalhar e se alinhe com Deus. O evangelho não é fonte de lucro. O evangelho não foi feito para você enriquecer. O evangelho não foi feito para você ficar famoso. O evangelho não foi feito para soprar o teu nome. Não, o evangelho é feito para soprar o nome de Cristo Jesus, tá? O evangelho não é fonte de lucro, tá bom? Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui o relato, né, de uma situação em que ele se encontrou com o apóstolo Pedro e repreendeu ele ali por uma atitude que ele estava tendo errada ali, né, por uma ação que ele estava tendo errada diante dos homens. E Paulo, em Gálatas 2:20, diz o seguinte. Ele diz o seguinte:
fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então a gente vê aqui Paulo falando em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que com Cristo, né, ele diz aqui que ele foi crucificado com Cristo, ou seja, a natureza humana, a natureza carnal, o antigo Saulo que comandava, governava, dirigia a vida de Paulo, não mais existia, não mais prevalecia. Por quê? Porque ele foi crucificado com Cristo, né? E Paulo diz mais, ele diz assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo está dizendo, já não sou mais eu quem governa a minha vida, já não sou mais eu quem dirige a minha vida, já não sou mais eu que escolhe minhas decisões, tudo a meu direcionamento, né? Não sou eu, mas é Cristo. Não sou eu quem conduzo, que dirijo, que mando, desmando, faço desmando na minha vida. Não, é Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que na cruz ele renunciou, né, à autonomia da própria vida. Ele renunciou à natureza terrena dele e entregou isso nas mãos de Jesus, né? Aí Paulo diz assim uma coisa linda também, né? Jesus, o Filho de Deus que me amou, ele se entregou por mim. Paulo vai dizendo ali, né, que ele vive essa vida de entregar o controle da vida dele para Jesus, porque Jesus, irmãos, ele se entregou por nós. Jesus, o Filho de Deus, nos amou e se entregou por nós, né? E nada mais grato, nada mais justo do que a gente entregar o controle da nossa vida na mão dele, né? Nada mais grato, nada mais justo, nada mais lindo do que a gente entregar o controle da nossa vida nas mãos de Jesus, porque ele nos amou primeiro, se entregou por nós, algo lindo que o Senhor Jesus fez. Em Tito capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim, Tito 2, 11, Paulo vai dizer ali a Tito, né, que a graça redentora de Deus, a graça que se manifestou salvadora de Deus, ela nos ensina a renunciar. Irmãos, não estou encontrando aqui, encontrei. Paulo vai dizer assim a Tito, no capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então Paulo ele vai dizer a Tito aqui, né, olha, a graça de Deus salvadora, a graça de Deus ela se manifestou salvadora para toda a humanidade. E essa graça de Deus que se manifestou salvadora, ela nos ensina, ela nos instrui a renunciar aos desejos da carne. Ela nos ensina a renunciar, a abrir mão das paixões mundanas, né, da maldade, da perversidade, da vingança, do ódio, né, da ira, da briga, da violência. Ela nos ensina a abrir mão e renunciar a tudo isso, né? E ela faz mais. Ela nos ensina também a viver de maneira sensata, justa e piedosa, tá? Então, a graça de Deus salvadora, ela não só nos conduz a renunciar tudo aquilo que é mal, como ela nos ensina a viver tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é frutífero e tudo aquilo que é justo. Aqui em Efésios, para finalizar, em Efésios capítulo 4, versículo 22, Paulo vai dizer aos Efésios o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem,
que se corrompem por desejos enganosos. Então Paulo, ele vai ensinando aqui na palavra de Deus que nós devemos renunciar à antiga maneira de viver. Nós devemos renunciar, abrir mão, abandonar os nossos velhos hábitos, né? A antiga forma, nosso antigo linguajar, né? Se você tinha, por exemplo, antes de conhecer a Cristo, um linguajar muito pesado, muito agressivo, muito ofensivo, né? Paulo vai dizer nas cartas dele, uma língua torpe, né? Que ofende as pessoas e xinga, né? Você é convidado a renunciar a tudo isso depois que você começa a seguir a Cristo, tá? Depois que você começa a seguir a Cristo, é necessário abandonar e abrir mão de tudo isso, tá? Dos velhos hábitos, da velha personalidade, porque o Espírito Santo nos transforma, nos dá mansidão, nos dá amor, nos dá paciência, tá? Então você é convidado a renunciar. É por isso que Paulo vai dizendo na carta aos Coríntios, ele vai dizer o quê? Olha, quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Por quê? Porque agora vocês estão em Cristo, agora vocês conhecem Jesus. E quem conhece Jesus não pode mais continuar praticando as mesmas coisas que praticava quando vivia no mundo, quando vivia na perdição, quando não conhecia Jesus. É por isso que Paulo vai dizer: quem roubava não rouba mais, quem mentia não minta mais, quem era homicida não faça mais isso, né? Não pratique mais tal crime contra a vida do teu próximo ou contra Deus. Paulo, ele vai nos trazendo esse entendimento de que a partir do momento que nós seguimos a Cristo, a partir do momento que nós escolhemos ser salvos pelo sangue de Jesus, nós devemos abrir mão e renunciar o nosso velho eu, tá? A nossa agressividade do passado, a nossa impulsividade do passado, né? A nossa aquela coisa de, você vai ver só, você vai, né? Aquela vingança do passado. O nosso velho homem, o nosso velho eu deve ficar para trás. É passado, faz parte da velha vida, então deve ficar para trás, deve ficar no passado, tá? E com Cristo Jesus a gente constrói um novo coração, um novo falar, né? Uma nova aparência. Muitas vezes Deus muda até a aparência, irmãos. De muitas pessoas Deus muda até a aparência. Então nós devemos entender que a renúncia, ela engloba essas coisas que nós vimos aqui na palavra de Deus, tá bom? E o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a renunciar a cada dia, porque, irmãos, a renúncia, a abnegação, o abrir mão, né, não é algo fácil. A renúncia não é algo fácil. Eu não estou te falando que é algo facílimo, que você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer, não. É uma luta diária, é muito difícil. Por quê? Porque às vezes a sua antiga natureza vai querer voltar. Às vezes a tua carne vai querer pecar, mas é necessário renunciar. É difícil, muito difícil, é muito trabalhoso, vai te exigir muito esforço. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos ajuda. O Espírito Santo de Deus que habita no teu interior, tá? Que passa a morar dentro de você quando você aceita Cristo Jesus, quando você se entrega a Deus. O Espírito Santo, ele te ajuda a parar de fumar, a parar de beber, a parar de xingar, a parar de ser violento e agressivo, sabe? O Espírito Santo, ele te ajuda a largar tudo aquilo que é destrutivo e ruim. E ele começa a gerar em você coisas boas, tá? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não tô falando que é fácil, não é fácil. É difícil. Mas o Espírito Santo capacita. O Espírito Santo, ele vai te ensinar, ele vai te ajudar. Jesus, ele vai tornar isso mais leve. Ele vai te ajudar nessa caminhada da renúncia. Por quê? Porque Deus não pede nada impossível pra gente, irmãos. Deus não pede nada pra você que ele já não tenha te capacitado antes pra fazer. Tudo aquilo que Deus pede de nós é porque antes de pedir, ele já te capacitou para fazer.
Então não fique falando, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu vou continuar desse jeito, eu não vou mudar, eu já tô muito velho pra mudar, eu já tô muito velha pra mudar. Não, porque antes de te pedir a mudança, Deus já te capacitou pra isso. Antes de te pedir a renúncia, Deus já te capacitou pra abrir mão disso, que Ele tá te pedindo agora. Tá, irmãos? Então vamos entender isso na palavra. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo de Deus fortaleça vocês, ajude todos os dias a renunciar tudo aquilo que for necessário renunciar, que o Espírito Santo venha trazer força, entendimento, sabedoria, né? E resistência para renunciar. Dúvidas e pedidos de oração, estou por aqui, tá? E que Deus abençoe vocês. Lembrem-se, vocês são filhos e filhas amados de Deus. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.